O projeto não está ali restrito à biblioteca. O projeto virou uma parceira, assim, total da escola. Eu me senti agraciada, na verdade, porque foi uma coisa muito boa, assim, foi uma coisa diferente, era uma coisa nova e eu queria experimentar. É um projeto muito legal, porque, assim, eu acho que abre os horizontes, abre a nossa forma de enxergar. Isso eu passei para o meu filho, passo para os meus alunos, que leitura é essencial. Sua mente começa a abrir, você começa a ter mais criatividade. Eu percebo que os livros, eles me pegam, assim, me prendem, sabe? É muito bom isso. É algo que dá um poder, eu diria. Então esses momentos, eles são momentos importantes e eu acredito que ficarão marcados, porque são momentos únicos. Ela trouxe a leitura para mim, porque antes de entrar pro Calão dos Leitores, eu não tinha essa frequência tão grande de ler. E depois que eu entrei, eu comecei a ter essa frequência e quando eu peguei os livros, eu falei, cara, eu tenho essa oportunidade, eu tenho essa dádiva de estar lendo, porque, de fato, eu descobri que a leitura é uma coisa incrível. A Deise apareceu com essa ideia, a Deise, nossa coordenadora. Ela comentou comigo sobre esse clube do livro, ainda era na pandemia, aula online. Só que a gente precisaria de um número inicial de 15 alunos, 15 calangos leitores. E aí eu comecei, mandei mensagem para os meus amigos, né? Vamos participar do clube. Os calangos leitores, eles significam muito para mim, na verdade. Eu cheguei nessa escola, era tudo novo, né? Ensino médio, eu estava meio apavorada. E eu tinha sempre o desejo eu sempre gostei muito de ler. E eu tinha o desejo de ter pessoas para conversar sobre. E quando eu vi essa oportunidade de ter um clube de leitura, de poder compartilhar experiências, de entender mais sobre, de ver o olhar do outro, eu me senti agraciada, na verdade. Eu acho isso muito incrível, eu amo ter essas reuniões, porque a gente compartilha muita coisa, a gente conversa, a gente compartilha e tem o entendimento de uma opinião diferente, de um pensamento diferente. Eu acho muito incrível isso. Esse projeto significa muito pra mim, é uma oportunidade que eu nunca pensei que eu teria, de receber esses livros, de ter esse incentivo à leitura. É um projeto que significa muito pra mim, não só por conta dessas oportunidades, mas também por estar junto dos meus amigos e da gente ter essa oportunidade de ter os mesmos livros, de ter discussões incríveis. Então significa muito para mim sentimentalmente e de conhecimento mesmo, né? Eu sou a Deise Carla Souza Santos. Foi muito legal, porque o nosso encontro foi estava planejado exatamente para o primeiro dia do isolamento, que a gente entrou em quarentena. Daí a gente resolveu fazer remotamente. Então eu acho que nesse momento foi um momento de alívio, vamos dizer assim, uma tranquilidade para tirar tanto a mim, o professor Adriano, quanto os meninos daquela coisa que estava ficar em casa na pandemia. Eu entrei no clube de leitura nos Calangos Leitores numa época um pouco complicada da minha vida. Eu perdi meu pai ano passado. E foi meio que uma oportunidade para eu fugir um pouco da realidade, com os livros e tudo mais. Meus amigos estão todos nele também, então eu sempre tive orgulho disso, que eu sempre tive amigos leitores. O livro, assim, na minha opinião, ele forma caráter, porque tantos ensinamentos que os livros passam pra gente, independente de qual seja a história, eu acho muito importante. Então, foi muito importante pra mim os Calangos Leitores. Antes eu não tinha muito costume de ler, eu lia pouco, mas aí eu comecei a ler a saga Harry Potter e desde então não parei. Foi uma saga atrás da outra, um livro após o outro. Antes eu lia livros que chamavam muito a atenção, não lia livros diferentes, que não eram muito falados. Só que quando eu entrei no clube, nossa, isso me mudou totalmente, porque você lê livros que são referências, que são de Brasília, que são livros impressionantes que você nunca nem pensa em ler. E quando você lê, você pensa, uau, isso é lindo, maravilhoso, impressionante. Eu me apaixonei. No início do ano, a gente faz uma enquete com os meninos. A gente pede para eles indicarem livros, aí a gente faz uma lista enorme das indicações deles e depois a gente sai selecionando 3 de cada tipo que é do projeto. 3 de escritores do Distrito Federal, 3 dos clássicos nacionais, 3 dos internacionais e 3 dos blockbusters, né? E aí as reuniões é uma vez por mês, todas as sextas-feiras,
Aí a gente se reúne ali na biblioteca, que é um espaço maravilhoso aqui da escola, uma biblioteca que funciona, e fazemos as discussões dos livros. E quando a gente tem oportunidade, os autores vêm aqui e aí é melhor ainda. Foi uma experiência muito legal, foi muito diferente. Eu não me imaginei ali falando com o autor do livro que eu li, porque muito parece que é uma pessoa tão distante, parece esses famosos que você só vê pelo celular ou só vê na internet. Foi muito diferente poder vir ali falar com eles. Eu também imaginava que se fosse um encontro seria mais pegar o autógrafo ali, algo bem robotizado, padronizado, mas foi totalmente diferente. No do José Rezende, do A Cidade Inexistente, foi totalmente diferente o encontro. Ele trouxe um ponto de vista, uma coisa que a gente não tinha percebido no livro, que ninguém percebeu. Ninguém percebeu nesse livro. E ele falou e todo mundo ficou chocado, que passou tão despercebido um detalhe minúsculo, e isso é muito legal, porque o autor pensa num contexto e a gente também traz outras interpretações. Eu acho que é tão bom pro autor quanto é pra gente. Eu acho uma experiência muito enriquecedora, porque a gente tinha lido o livro, não tinha interpretado direito o que estava acontecendo. E aí, de repente, quando ele veio e explicou pra gente o que acontecia de fato ali, explodiu a nossa cabeça. E eu também gosto muito da experiência de poder perguntar pro autor: mas por que você fez tal personagem assim, assim? Da onde você tirou essa inspiração? Eu gosto dessa troca que a gente faz. Acho bastante importante. O Maurício, ele é incrível, gente. Ele é um amor de pessoa. Ele foi um dos autores que eu mais gostei de ter conhecido. Se bem que eu conheci só ele e o José, né? Mas assim, e a Claudine. Mas ele foi um autor muito divertido. Eu amei conversar com ele, junto com as outras pessoas lá. Ele é muito engraçado, né? E também tem um outro livro dele, que é O Rosto que Precede o Sonho, que ele contou que a moça, né, que ele tinha colocado a imagem no livro, meio que a história dela era parecida com a história que ele tinha colocado no livro. Nossa, rolou, meio que umas desavenças, sabe? Eu achei muito massa. E o José Rezende também, eu gostei muito de ter conhecido ele. Mas ele é uma pessoa tímida, mas ele é muito gente boa, ele é muito legal, ele conversou com a gente, sabe? Eu achei... Então, quando surgiu essa oportunidade do clube de leitura, foi maravilhoso. Eu acho que para mim é um sonho realizado. Vamos lá, temos um clube de leitura agora. Aquela coisa de eu posso ler, eu não estou lendo por obrigação, entendeu? Aquela coisa divertida é o Clube Calangos Leitores. Entre num clube de leitura. Eu acho que é meio clichê eu falar isso, já que eu já faço parte de um, mas é verdade, porque quando a gente está no clube de leitura, a gente tem apoio, a gente tem incentivo, então é muito bom. Principalmente quando você está com amigos, quando você tem já um pouco de intimidade, então chama um amigo para entrar com você e faz essa conexão, porque às vezes mesmo que você não tenha tanta essa coragem de, por exemplo, terminar o livro e que a leitura seja difícil, você ainda tem os seus amigos para te ajudarem, fala assim, não, olha, eu te ajudo nessa parte, vamos ler junto, que é normalmente o que a gente faz. Então, é muito bom para quem está começando, quem tem esse interesse de leitura, porque é um incentivo muito grande de ambas as partes. É muito bom, porque eu sempre tive esse desejo, assim, de montar a minha própria biblioteca. Quando eu pensava, por exemplo, eu olhava para o futuro e falava assim, uma coisa que não pode faltar na minha casa. Não era uma piscina, era uma biblioteca. Essa experiência de começar tão cedo, de ter livros que todo mundo tá lendo, sabe? Tipo, de ter, além de dividir a experiência, ficar com aquele livro pra você, poder marcar, sabe? Poder anotar coisas que a gente vê ali na hora, no encontro, coisas que a gente percebe quando tá lendo. Acho que isso foi uma experiência muito boa, e, tipo, poder montar a minha biblioteca, a minha própria biblioteca, de poder chamar de meu livro, é uma experiência diferente, é uma sensação de pertencimento mesmo. Então, óbvio que eu amo ganhar livro. Livro físico pra mim é a melhor coisa que tem. Quando falaram que a gente ia, né, ganhar os livros no Clube de Leitura, eu falei, tipo, nossa, meu Deus, vai ser muito legal, porque muita gente gosta de anotar no livro, muita gente gosta de ver o livro na prateleira, assim como eu. Sabe, emprestar ele para as outras pessoas também, que não estão no clube, que tem a curiosidade, e a gente fica, então, lê esse livro aqui que é muito bom. Daí é muito bom isso, ter o livro físico, muito bom. Eu recomendo começar por algo que te atrai mais. Não tenta começar com o Machado de Assis, porque não vai dar certo. Eu acho que o importante é você gostar da história, você se identificar com os personagens, e assim você vai aprendendo a apreciar a leitura, e aí um dia você lê um calhamaço e você fala, caramba, eu terminei. A leitura realmente aumenta, ela amplia sua mente, sua criatividade, seu vocabulário. Eu acho incrível. Eu acho que o clube de leitura
Foi uma coisa que me ajudou muito. Eu acredito que possa ajudar muitas outras pessoas, caso cresça, né? E vai crescer, com certeza. Então, foi legal. Mas com o andar do tempo, assim, com os livros passando, eles tomaram uma postura de que, tipo assim, tem hora que eu duvido que eles tenham só 15 anos, entendeu? Eu acho que quando você entra num clube ou você lê muitos livros, automaticamente sua linguagem, sua fala e sua escrita melhoram, porque você aprende palavras novas, aprende um pouco sobre acentuação, que você vai decorar as palavras que se repetem. Aqui na escola a gente tem uma oficina que se chama Redação para o Enem. Eu busquei, quando eu estava escrevendo a redação, eu lembrei de muitos livros, os livros mais clássicos que a gente leu e do significado de algumas palavras que eu tinha pesquisado, e eu pude colocar para aumentar a profundidade do meu texto, sabe? Incentivou com certeza. A gente sempre tem aquela coisa, né, quando a gente é leitor, de ter um bloqueio, que a gente não consegue ler nada. Então ter esse projeto perto é tudo de bom, porque sempre impulsiona a gente, né, a ler mais e continuar firme e forte. Ajuda muito, tanto na interpretação de texto, quanto na gramática, quanto em tudo. Eu sempre tinha muita facilidade de me expressar em público, só que às vezes eu me sentia meio acanhada. E ler sempre me trazia vocabulário, né? E nos Calangos Leitores, até em romances de época, a gente aprendia palavras novas. E tipo, isso foi criando uma extensão de vocabulário mesmo. A minha escrita melhorou muito, porque eu comecei a escrever não só por escrever. Eu lia com sentimento, então eu queria escrever com sentimento. Meu amor pela leitura só fez aumentar durante esse processo, entendeu? As mais variadas vias chegaram até mim e, gente, eu não tenho nem o que falar. Eu sou encantada por esse projeto. Não tem outra palavra para dizer, encantada mesmo. Eu me sinto cuidada, digamos assim. A gente se sente cuidado porque é aquela coisa de tem gente prestando atenção, tem gente que quer realmente que a gente se torne pessoas boas, pessoas com conhecimentos. Então, essa coisa de ficar com o livro, de ser assim, olha, a gente quer que você fique com o livro porque a gente confia em você, a gente sabe que você vai trabalhar com esse livro da melhor forma que você conseguir. Então, eu fico muito feliz, é um sentimento muito bom.